Eu já tô arrependida porque eu acabei de me tocar o tempo que eu vou levar pra editar isso, mas... Bora lá, galera. Tem que gravar vídeo. Oi, aqui é a Liv Verso e hoje eu estou aqui pra fazer uma coisinha diferente. E eu vou fazer aqui um maquia e fala. E a maquiagem vai ser inspirada na capa do meu bebezinho Dança Comigo Matias. Na capa nova, vamos deixar claro, é por isso que eu estou com essa roupinha que é pra combinar com a maquiagem. E nada mais justo que fazer a maquiagem falando um pouco de mim como escritora. Então, vamos fazer isso. Nós vamos começar, obviamente, se a gente começa a maquiagem... Tirar o óculos, claro, né? A gente começa a maquiagem pela limpeza, pela pele. A gente começa a história pelo começo. Oi, meu nome é Liv, eu tenho 19 anos. Eu nasci no 3 de novembro. E sim, eu sou escorpiana, completamente escorpiana. Escorpiana da cabeça aos pés. Ainda tenho ascendente em peixe, pra complicar ainda mais minha vida. Mas enfim. Sou doida da cabeça. Em milhões de sentidos. Mas... E sou apaixonada por criar meus próprios universos. Desde pequenininha. Assim, desde sempre, eu comecei. Eu sempre gostei de criar, contar histórias e brincar, de faz de conta. Enfim, sempre foi uma coisa que sempre gostei. Quando eu era pequena, sim, com a minha prima, eu criei uma minha biblioteca aqui em casa. Enfim, eu não imaginava que um dia essa minha biblioteca ia virar uma coisa muito maior. Sempre fui apaixonada por livrinhos assim e coisas rápidas de ler, sabe? Gibi da Turma da Mônica. Eu era viciada em Turma da Mônica, até hoje eu amo Turma da Mônica. Turma da Mônica Jovem tinha muitos mesmo. E eu amava, assim, era uma das melhores coisas que eu tinha, eram as minhas revistinhas da Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem, enfim. Inclusive, teve uma época em que fizeram uma assinatura pra eu receber todo mês uma revista da Turma da Mônica Jovem aqui em casa. Enfim, era incrível e eu amava. Era, tipo assim, muito bacana. Inclusive, era da época de Umbra ainda. Eu recebia as revistas de Umbra aqui em casa. Fiquei morrendo de medo. Ela, assim, fiquei morrendo de medo, mas ali, entendeu? Incrível, muito excelente. Comecei a me aventurar na escrita provavelmente muito antes disso. Mas que eu me lembro, assim, foi na época do Spirit. Na época que o Spirit era melhor que o Wattpad. Eu tinha uns 10, 11 anos. E foi escrevendo fanfic mesmo, de K-pop mesmo. Porque, enfim, eu era meio K-pop. Eu não acompanhava nada, só via as músicas que vinham de videoclipe. Mas, enfim, foi aí que eu comecei, sabe? Foi aí que eu comecei a pensar que as pessoas talvez lessem o que eu escrevi. Mas, enfim. O tempo foi passando, passava o tempo, passava aí. Em 2019, eu entrei no fandom da Marvel. E no Twitter. E foi aí que eu comecei a escrever AU da Marvel. Tudo por causa da minha amiga que queria que eu visse Vingadores Ultimato com ela. E ela me fez ver os filmes da Marvel. Então, e aí, pra isso, ela me colocou no mundo das fanfics da Marvel e das AUs. O que significa que eu me apaixonei e fui lá e falei, vou entrar nesse mundo também. E, enfim, nessa brincadeira, vamos indo. Do fandom da Marvel, eu saí pra fanfics do fandom de PGO. Pras AUs, né, no caso, do fandom de PGO. PGO não, PJO. Percy Jackson, gente, perdão. E aí, eu não saí mais de Percy Jackson. Eu passei a minha pandemia escrevendo AU de Percy Jackson. A minha pandemia não, né? O começo da minha pandemia, que foi em 2020, eu escrevi a fanfic de Percy Jackson, fanfic AU, tudo de Percy Jackson. E, tipo assim, era uma coisa que eu amava fazer, sabe? Era, tipo assim, incrível. Pra mim era incrível. Eu tinha a melhor escrita do mundo, fazer as melhores escritas do mundo. Iludida, né? Mas, enfim. E foi nessa brincadeira de fazer algo de Percy Jackson
de percabete, né, que eu tive a ideia do meu primeiro livrinho, que foi Dança Comigo, Matias. Que no caso, Dança Comigo, Matias seria uma aula de Percy Jackson. Eu criei Dança Comigo, Matias para ser uma aula de Percy Jackson. A história seria a Annabeth e o Percy sendo inimigos, seriam enemies to lovers, né? Sendo inimigos, e eles ficariam, tipo, teriam que contracenar juntos num filme. E o filme seria o Dança Comigo, Matias. Já pensando desde já em ser em virar adaptação. Desde o começo. E enfim. E foi aí em 2021, em maio de 2021, que eu comecei a escrever o meu bebezinho. Eu escrevi ele em 2 meses. Eu escrevia ele, tipo assim, pouquinho por dia, sem pretensão nenhuma de conseguir publicar ele algum dia. Por milhões de motivos. Mas enfim. Mas eu sabia, porque eu também sabia que eu não teria, tipo, uma estrutura pra fazer milhões de coisas sobre ele. E fazer capa, revisão, essas coisas, enfim. E foi aí que a Nanda entrou na história. Nanda, eu conheci ela por conta de AU, né? Das AUs da Marvel. E, enfim, a gente começou a conversar por causa das AUs da Marvel. E aí a gente foi conversando e a gente virou amigas. E aí ela falou assim, então, faço a capa pra ti, faço tudinho pra ti e tal. Então a Nanda foi lá, a Nanda foi uma das primeiras pessoas que soube que eu tava escrevendo um livro. A Nanda foi lá, ela leu o livro, foi minha leitora beta. Foi aí que ela começou a ser minha leitora beta, minha revisora, meu tudo, assim, sabe? Enfim, e ela foi lá e fez também a minha capa, a primeira capa, que, tipo, é o meu amor, sabe? Foi a minha primeira capa de um original, então, tipo, eu amo essa capa, mesmo que a gente tenha mudado, né? Eu amo essa capa e, tipo, ela pra sempre vai ser o meu bebezinho. Enfim, nessa brincadeira de eu não... enfim, eu enrolei, tipo assim, ele foi... Enfim, voltando, né? Já me perdi no pensamento. Eu terminei em junho, aí a Nanda foi eu e tal, a gente fez todo um preparo pra ele. E eu precisava decidir uma data, né? Eu sabia que seria depois do meu aniversário, porque eu precisava colocar uma conta lá, né, pra receber o meu dinheiro, então eu precisava fazer 18 anos pra isso. Então eu peguei e esperei pra até depois do meu aniversário pra poder ter uma conta no banco e tal. E eu precisava de uma data, enfim. Eu escolhi o 14 de novembro por milhões de motivos. Um deles foi que é o GP de Fórmula 1 do Brasil. Foi o GP de 2021, aquele que foi maravilhoso por Lewis Hamilton. Não sei falar o nome dele. Enfim, inclusive o GP do Brasil é maravilhoso pra tudo quanto é equipe, pra tudo quanto é piloto da Mercedes, né? Enfim, publiquei ele no 14 de novembro. Fui ver Eternos nesse dia no cinema com as minhas amigas. E foi aí que surgiu a tradição da ela falou, toda vez que tu publicar alguma coisa, a gente tem que ir no cinema pra ver um filme e, enfim, comemorar. Enfim, né? Foi. E aí, depois dele, eu achei, nossa, vou super continuar publicando romances e tal, né? Fazendo milhões de coisas sobre isso, enfim. Aí eu comecei a escrever vários outros romances, mas nenhum deles, assim, parecia que era o que eu queria, sabe? Nenhum deles ficou... Eu ficava tipo, meu Deus, eu vou escrever isso, eu vou publicar isso, vai ser... Nenhum deles me pegava, assim, eu não queria. Enfim, e nessa brincadeira deu... Né, vamos voltar na época que eu fazia o SPJ, eu fiz uma de Solângelo. E aí eu simplesmente falei assim, quer saber? É uma pequena, tipo assim, são tipo 3 capítulos de algo só. Vou pegar isso aqui e vou transformar no original. Peguei, transformei no original e virou Não Hoje, Talvez Amanhã. Não Hoje, Talvez Amanhã originalmente se chamava Tomorrow e era inspirada numa música do BTS. Como eu falei pra vocês, eu era meio K-popper e era um presente de aniversário pra uma amiga que era apaixonada por Solângelo e não achava que gostasse de Solângelo. E eu falei, vou
fazer essa U pra ela. Fui lá e fiz a U pra ela, bonitinho. Enfim, nessa brincadeira de fazer, aí eu fui lá, transformei. E claro, eu falei assim, então, eu vou pegar a U e vou transformar ela no original. Tudo bem? Ela falou, tá bom. E aí foi lá e transformei ela no original. Aí virou Nós Dois Amanhã. Porque juntava coisas que eu amava, sabe? Era, tipo, inspirado em personagens do Rick Riordan, né? Como Martelli. Eles foram inspirados em personagens do Rick Riordan. E tinha patinação no gelo. Eu conseguia enfiar a Amberly lá no meio. E foi assim que surgiu o Livre-Verso. O Livre-Verso surgiu só depois que eu enfiei a Amberly e Não Hoje, Talvez Amanhã. Surgiu o Livre-Verso e assim fiquei lá e falei, gosto de escrever contos, vou continuar escrevendo contos. Enfim, né? E eu falei assim, nossa, quero publicar outro conto. E eu queria publicar um conto inspirado em uma música da Taylor, porque, enfim, é a Taylor. Eu falei, não sei. Enfim, e aí eu lembrei de uma vez, acho que em 2021 ainda, que uma vez no 2021, começo de 2022, não lembro exatamente o dia. Acho que foi no começo de 2022. 2 já. Que no carro a minha prima colocou a playlist dela e tocou Speak Now. E aí eu falei, nossa, que saudade dessa música e tal. Fazia tempo que eu não escutava. Falei, boa coisa. E foi aí que falei, eu posso escrever um conto baseado nessa música, né? Porque, enfim, Taylor Swift e essa música combinariam super com um conto maravilhoso. E, enfim, e foi assim que surgiu Fale Agora, Cálice para Sempre. E Fale Agora, Cálice para Sempre foi escrito em uma tarde. Literalmente, em uma tarde. Eu peguei assim e falei, vou escrever um conto baseado nessa música. E foi assim que surgiu Fale Agora, Cálice para Sempre. Em uma tarde, assim, do nada, falei, eu vou escrever. E fui lá e escrevi. E, enfim. E nesse meio tempo, assim, enquanto eu tava me preparando pra publicar Fale Agora, Cálice para Sempre, eu tive a ideia de Jerico, né? Hoje eu sei que foi uma ideia de Jerico, de fazer um conto escondido. De todo mundo, assim. Não escondido, assim, no geral, mas de todo mundo, assim, e sair publicando ele sem avisar pra ninguém. Eu sei que hoje foi de Jerico, não se preocupem, eu nunca mais farei isso na minha vida. Mas, porém, todavia, entretanto, serviu de lição. E eu gosto muito dele. E, enfim. E foi assim que surgiu a Casa de Memórias. A Casa de Memórias veio de uma trend no TikTok, que era aquela trend de queimar as fotografias com House of Memories, do Panic! At the Disco. E eu falei, gosto muito dessa trend, gosto dessa música, vou criar alguma coisa baseada nessa aí. A Casa de Memórias inicialmente seria um livro grande, só que eu falei, não tem necessidade pra isso. Realmente, não tem necessidade pra isso. É uma história completa por si só e eu gosto bastante dela do jeitinho que ela é. Porém, obviamente, se eu tivesse pensado, eu teria desenvolvido ela um pouquinho mais. Só que, claro, eu não conseguiria fazer sozinha, porque, vamos voltar pra DCM, eu sabia que eu não ia conseguir publicar a DCM porque eu achava que porque eu não tinha talento pra conseguir sozinha. E foi aí que a Nanda se tornou, assim, a Nanda já era o meu maior apoio, mas foi aí mesmo que ela se tornou o meu maior apoio no quesito escrita. Ela, falei assim, ela já é minha capista, ela é minha revisora, ela é minha beta. Vou fazer ela se juntar sozinha nos 3 e bora fazer isso aí. E foi assim que ela se tornou a única pessoa que sempre sabe o que eu tô fazendo no quesito escrita. Porque, enfim, ela é a única pessoa que tem paciência pra me escutar também. Enfim, falei pra ela, ela falou, tá, topo. 2 doidas da cabeça. E foi assim que eu, marcando o cinema escondido das meninas, e eu falei assim, descobri a data do cinema, descobri a data que eu vou publicar. Porque, pra quem não sabe, a ela, que faz parte da equipe do Livre-Verso, é minha amiga, que estudou comigo no colégio. E ela estaria lá e eu sabia, bom, ela provavelmente vai me matar. Porém, eu tenho algo que ela quer, que são livros. Então, no caso, é escrever livro. Então, vamos no risco, né? Eu tô achando que eu tô ficando palhaça, porque eu tô fazendo a maquiagem olhando pelo celular. Mas, enfim. Publiquei a Casa de Memórias, surtando porque tava dando tudo errado. A Amazon não tava querendo me deixar publicar. Tava dando
absolutamente tudo errado. E eu falei, não vou, porque eu não posso nem surtar, assim. E, enfim, deu no que deu. Deu, consegui publicar, não me mataram, que é muito importante, não me mataram. E, continuei. Depois de A Casa de Memórias, eu passei, tipo assim, não sei, não gostei de publicar uma coisa atrás da outra. Jura, querida? Fica muito bagunçado e tal. E eu falei assim, tá, eu vou esperar um tempinho pra publicar outra coisa. E aí veio junho e tal. Aí eu falei, vou publicar alguma coisa em junho. E aí, a Nanda continuou no mundo das aulas. E ela começou a fazer dois meus personagens. E eu falei assim, não sei o que, tal. Né? Na leitura da vida da Nanda, a família do Matias estava viva. Não é spoiler, porque todo mundo sabe que a família do Matias morre. A família do Matias estava viva. Então, ela precisava dar personagens, alguém pra família do Matias ser feliz, né? Coisa pra família do pobre do Matias ser feliz. Então, ela deu a Malina pra família do Matias. Malina Rose Bialy é uma personagem. A família Bialy, no caso, no geral, é uma família que veio da criação da Nanda. Então, o que significa que eu devo todos os créditos pra eles assistirem pra Nanda. E foi assim que eu falei assim, vou dar satélite de presente pra Nanda. Porque, enfim, ela merece e tal, ela me ajuda o tempo todo, ela merece, vou dar satélite de presente pra Nanda. Dando satélite de presente pra Nanda. Enfim, comecei a escrever satélite. Tipo, primeiro sem ela saber. Depois eu falei assim, perguntei assim pra ela. O que tu acha de eu incluir oficialmente a Malina no Livreverso? E ela falou, sim, com certeza, claro, surtando do jeitinho dela, que eu amo, quando ela surta com as coisinhas que eu escrevo. Eu acho muito bonitinho. E enfim, tropando no olho, eu acho. Enfim, nessa brincadeira, aí eu falei assim, e enfim, precisava de uma data pra publicar. Eu falei, 28 mesmo, né? Enfim, no surto, tava na faculdade, eu acho, que tava organizando as coisas na faculdade pra essa publicação, eu acho que já foi 28 de junho, que eu não lembro. Enfim, acho que foi uma sexta-feira, tava na faculdade, eu acho. Enfim, fui lá, publiquei satélite na loucura, e tipo assim, na cara e na coragem e tal, com pré-venda, eu acho que eu fiz. A única pessoa que comprou o livro na pré-venda foi a Nanda. Enfim, né? Mas é isso aí, vivendo e aprendendo. E aí eu parei, assim, de publicar coisa. Não publiquei mais nada desde aí. E, enfim, e era uma coisa que aconteceu a mesma coisa que aconteceu depois de Dança Comigo, Matias. Eu não sabia o que eu queria escrever. Eu escrevia várias coisas e nada conseguia falar assim, vou escrever, vou engatar nisso aqui, vou publicar isso aqui. Nada conseguia me fazer isso, todas me causavam algum tipo de crise. E eu ficava tipo, não vou conseguir, nunca mais vou escrever na minha vida. E, enfim, fiquei e, enfim, foi aí que eu comecei a fazer terapia. Enfim, não vou me adentrar muito nesse assunto, porém, falei pra minha terapeuta do meu livro de fantasia que eu escrevi, que eu planejava ele desde que eu sou pequenininha, assim, que eu sempre gostei de fantasia e eu sempre tive uma história na minha cabeça de um mundo de fantasia. Eu derrubo tudo quando tô maquiando, tá, gente? Enfim, falei até pra ela a história, enfim. E aí ela falou assim, por que tu não escreve? Eu falei, não sei o que, não tem como, não sei, não tem capacidade. E ela começou, obviamente, a brigar comigo, que eu tenho sem capacidade pra escrever um livro de fantasia. E eu falei, quer saber, eu vou tirar ele do papel. Tinham 5.000 palavras escritas nesse livro. Eu planejava, que eu tinha começado a escrever ele desde 2020. Peguei, reli tudo que eu tinha escrito, que eram partes soltas, assim. Peguei, reli tudo que eu tinha escrito, apaguei o que prestava, o que não prestava, reescrevi partes que davam pra salvar, ajeitei tudo que eu tinha pra editar e falei, é agora. Passei alguns meses, de agosto, eu acho, agosto até outubro, passei de agosto até outubro escondendo que eu tava escrevendo o livro, de todo mundo, inclusive da Nanda.
E aí eu falei, tá, mas eu preciso contar pra Nanda de outro. Foi assim que, numa tarde de outubro, eu peguei e falei pra ela, liga, bora entrar em call que eu preciso te contar mais coisas. E foi assim que eu, em call, contei pra ela que eu estava fazendo. Falei pra ela, soltei a bomba e ela falou, bora. E, enfim, foi assim que a gente acabou publicando. Publicando não, né? Acabou indo na direção de CDP. CDP, minha trilogiazinha de fantasia, né? Básica que só me xingam pela quantidade de mortes. Eu tô olhando aqui a capa pra saber que cores eu tenho que usar. Eu vou fazer um fundinho roxo aqui e fazer tipo uma coisa mais branquinha iluminada. Eu acho que eu vou usar esse roxinho aqui. Ou o roxinho da minha paletinha da Boca Rosa, que só não custou meu rim porque eu comprei ela na promoção. Esse roxinho aqui. Mas eu acho que esse aqui é mais clarinho, acho que fica melhor. Eu mantenho até na capinha aqui, porque enfim. Menos risco de quebra. Enfim, voltando. Falei pra, né, enfim. Peguei o pincel errado, mas enfim, vai continuar nesse pincel aqui mesmo. Nessa brincadeira de eu fazer e tal, não demorei pra contar, porque enfim. Porque na minha cabeça eu ainda ia fazer um conto pra Copa e um conto de Natal. Eu ia publicar. Não publiquei nenhum nem outro, porque não tava no momento certo. Eu sei que eu não... Hoje em dia eu entendo os momentos certos que eu tenho que fazer as coisas. Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse começado a publicar CDP lá em 2020, eu tenho certeza que ia ter dado tudo errado pra mim. Então, acho que deu certo esperar, sabe? Deu certo esperar, eu tinha que esperar. Eu vou pegar a minha paleta grande, porque eu preciso de um espelho, porque não dá dando pra fazer direito. A paleta mais suja que a minha cara, galera. Olha vocês aí em cima de O Legado de Chandler e Lágrimas de Diamante. Enfim, a paleta mais suja que a minha cara. Não tem nada pra limpar por aqui. Enfim, vou pegar esse pincel aqui e vou passar aqui assim, só pra tirar o excesso. Enfim, continua sendo mais... Aqui dá pra ver melhor, gente. Então, provavelmente estarei fazendo isso aqui pra conseguir ver a sombra direito. Enfim, aproveitei ela. Acho que eu vou pegar uma sombra daqui, que ela é um pouquinho mais roxinha, mais do tomzinho que acho que eu queria. Esqueci dessa. Enfim, gente. E aí eu falei assim, vamos pra... Enfim, comecei a escrever CDP e não anunciei, né? E eu falei assim, não, preciso falar alguma coisa, porque eu tinha dito que eu ia publicar, já tinha falado pra algumas pessoas que eu ia tentar publicar mais alguma coisa em 2022. E falei, não vai dar. E aí eu fiz um postzinho falando que o Livreverso não ia mais voltar em 2022 de maneira nenhuma. E enfim, muita gente ficou chocada, surpresa. Algumas pessoas choraram comigo. Não citarei nomes, mas essa pessoa provavelmente está vendo esse vídeo e sabe que foi ela. Enfim. E aí eu falei, não sei o que, mas vai voltar com o Novo Mundo. Ninguém entendeu. Eu percebi que, tipo, a única pessoa que tinha entendido tinha sido a Nanda, porque ela sabia que eu ia escrever, tava escrevendo meu fantasia. E enfim. Nessa brincadeira, eu anunciei no dia 1º. No dia 1º, era 2 dias antes, 2 dias depois era meu aniversário. Falei assim, quer saber? Eu anunciar o nome da protagonista no meu aniversário, porque a protagonista faz aniversário junto comigo. Eu tenho uma mania gigantesca de colocar minhas protagonistas fazendo aniversário no mesmo dia que o meu. Na verdade, a maioria dos meus personagens, grande maioria, assim, faz aniversário junto com pessoas que eu conheço, por motivos de conheço a personalidade dessas pessoas e conseguiria colocar eles no livro. Então, foi lá em Pai. Até o Matias faz aniversário, não faz exatamente no mesmo dia, mas faz aniversário perto. Enfim, falei, vou anunciar Maia assim, do nada, assim. E enfim, anunciei Maia.
na doida. Passou um tempinho e tal, eu acho que eu anunciei até a Ada, que é uma secundária. Secundária maravilhosa, inclusive, tá, gente? É uma secundária que faz diferença pra história, não é uma secundária que tá lá pra dar, é uma secundária que faz diferença pra história. Anunciei a Ada. E só depois eu anunciei o nome, a sigla, no caso, da trilogia, que seria CDP. No que, inclusive, vão rir muito de mim, porque eu errava no sigla da minha... Eu falava CDC. Na minha cabeça era CDC. Mas não, gente, é CDP, tá? É CDP. Enfim, eu acho que eu fiz roxo demais isso aqui, mas eu acho que vai ficar assim mesmo. Enfim. Enfim, eu anunciei o nome da trilogia e ficou assim por si só. Aí eu falei, tá. Aí eu tenho que fazer, né? Enfim, gente. E aí, E aí eu comecei a perceber que... Vou colocar aqui, gente, porque eu vou passar brilho e pra se cair eu consigo limpar depois, tá? Enfim. Eu percebi que escrever só fantasia tava me exaurindo muito e eu não tava conseguindo escrever sequencialmente, tava me travando muito. Então, eu comecei a fazer outras coisinhas. Escrever outras coisas. Foi assim que eu falei assim, eu consigo publicar outros contos esse ano, mas só no segundo semestre, porque CDP é uma trilogia e essa trilogia vai ser, na minha cabeça, né, um por ano, então, e eu preciso dar um tempo da minha cabeça da trilogia. Enfim. E aí foi aqui onde eu tive a ideia de que que eu precisava dar um presente pra Nanda. Falei assim, vou dar um presente pra Nanda. De aniversário, né? Aniversário dela passou, né? 7 de janeiro, dia do leitor, inclusive. Muito unindo o útil ao agradável pra nós duas. Enfim. Passei todo Enfim. E aí eu fiquei um tempinho, sabe, em dezembro, assim, no final de dezembro, assim, no Natal e tal, procurando, dando uma ideia pra ela. E encontrei a ideia perfeita de um conto. Enfim, juntei o útil ao agradável, os personagens que ela mais amava do livro verso, juntei eles. Juntei entre aspas, né? Porque tem alguns que eu não consigo juntar, vocês vão entender depois. Juntei eles e entreguei em um conto pra ela. E esse conto vai ser o conto que eu vou publicar no segundo semestre. CDP, já ia errar de novo, CDP1 vem agora no primeiro semestre, ele tá em processo de escrita, então provavelmente só vem pro final mesmo do primeiro semestre, porque como é uma fantasia, precisa de tempo pra revisar tudinho, mas dependendo da data que eu terminar, pra mim, primeiro semestre, até quando acaba minhas aulas da faculdade. Minhas aulas da faculdade acabam no meio de julho. Então, até o meio de julho, esse livro sai, né? Mas, enfim. Peguei, enfim. E aí, no primeiro, ano passado, eu mudei a capa de Dança Comigo Matias, né? Eu amo, como eu disse, eu amo a primeira capa, amo meus bebês. Porém, enfim, ano novo, precisa mudar alguma coisa. E foi aí que a Tini fez, né, o conto extra de Medo Feito de Gelo. E eu falei, vou fazer alguma coisa assim. E tive a ideia de fazer o continho, um extra matéria, assim. Uma coisa mais bonitinha, a partir do epílogo. Então, espero que vocês saibam que sim, o epílogo está incluído, já está incluído. Eu não comecei a escrever ainda, porque eu tô focando um pouquinho mais em CDP. E eu quero, terminar o que eu tô escrevendo agora de CDP, porque é uma parte que eu tô gostando bastante de escrever. Não, pra quem me acompanha tanto no Twitter quanto no Instagram, não é o capítulo 4. Capítulo 4 ainda tá lá pela metade, porque eu não terminei de escrever essa desgrama. Tá bom, enfim, eu tô escrevendo uma parte que eu gosto muito em CDP, e eu quero terminar de escrever essa parte, né? E, enfim.
vou colocar uma coisa branquinha e um tomzinho de rosa bem clarinho. Esse aqui tá ótimo. E eu vou pegar o branco. Esse aqui, na verdade, dessa paletinha aqui que eu comecei, esses tons aqui tão bons. Esse tom de rosa tá mais clarinho. Eu vou pegar ele e vou fazer embaixo. Enfim, gente. Aí eu vou... E aí eu provavelmente só vou anunciar, tipo, fazer diário de escrita mesmo, tipo, do Matterly quando eu terminar o CDP. Se não, eu aviso assim no Instagram se eu começar a fazer, quando eu começar a fazer. Mas enfim, saibam que com certeza vai ter, já tem 2 publicações garantidas esse ano pra vocês. Deixa eu vir aqui só um minutinho porque eu não tô enxergando porque tá contra a luz. Mas enfim. Com 2 publicações garantidas e uma já planejada pra ser terminada até julho e ter 3. Nós vamos pra última, que era o que era pra eu ter feito ano passado, que é um conto de Natal. Por que eu quero tanto fazer um conto de Natal? Não sei, gente, mas eu sabe que eu mais... Enfim, quem conhece sabe que a véspera de Natal é uma data extremamente importante dentro do Livreverso, né? Vocês já perceberam que além do meu aniversário, tem muita gente que faz aniversário na véspera de Natal. Por conta da... Enfim. E aí, eu quero fazer uma coisa de Natal. Provavelmente não será publicado na véspera de Natal, claro, porque eu provavelmente não estaria nem prestando atenção em livro na véspera de Natal. Mas vai ser publicado em dezembro mesmo, tá, gente? Então, vamos recapitular. Até metade de julho temos... fiz besteira. Teremos CDP1. No segundo semestre, provavelmente no final de agosto, começo de setembro, teremos o conto, um continho básico assim, estilo satélite, rapidinho de ler. Não estilo satélite, porque satélite é uma coisa própria, que é um estilo todo doido. Mas teremos um continho e aí, 14 de novembro mesmo, é uma terça-feira. Tô pronta pra endoidar, porque é perto de final de semestre, publicando ele. Teremos o extra de Matterly. Não vou colocar cílio fugiço nem fazer dele nada, porque não combina com a maquiagem. Mas e em dezembro nós teremos um continho de Natal. Eu tô fazendo assim porque já temos datas e um deles já tá pronto e o outro vai começar provavelmente a ser escrito provavelmente na primeira semana de fevereiro. Mas, porém, claro, nós sempre podemos ter mudanças de datas, sempre sendo avisadas previamente. Gente, porque eu não sou de ferro, coisas acontecem. E enfim, né? Vocês sabem como é. Tem que confiar no meu processo, né, de escrita, mas tem que confiar que coisas acontecem. E pra uma maquiagem praticamente feita toda, olhando pra pele feita toda na tela de um celular, isso aqui tá ótimo. Enfim, gente. É uma coisa mais basiquinha mesmo. O que eu tenho que falar então? Tá. Sobre CDP, eu já disse que vai ser uma trilogia, né? E, enfim, provavelmente publicado 2023, 2024, 2025. Sempre sujeito a alteração de data, vamos lembrar disso. Porém, eu não sei qual vai ser o meu tempo de escrita com cada livro. O plano é que os livros sejam cada vez maiores. Então, provavelmente, o terceiro vai ser... O primeiro, a minha meta é de 100 mil palavras. Eu já tô vendo que ele vai passar um pouquinho, tá? Mas... não sei, gente. Depende muito do meu ritmo de escrita. Mas o plano é que sejam 3 anos seguidos publicando.
Provavelmente muitos de vocês me matarão pelo final do primeiro livro, pelo final do segundo livro. E provavelmente não sei o que vocês vão fazer comigo, dependendo do final do terceiro. Porém, tem final feliz, tá? Já posso garantir isso pra vocês. Tem final feliz. Tem morte, mas tem final feliz. Vou fazer minha sobrancelha porque eu esqueci. Isso aqui mais... O espelho mais sujo que qualquer coisa, mas enfim, eu juro que eu consigo enxergar alguma coisa aqui. Enfim, gente, é isso. O que eu posso garantir pra vocês é isso. Tem final feliz. E... vocês vão me matar pelo final dos 2 livros. Mas uma coisa que eu gosto muito nos livros são a minha liberdade de fazer metáforas. Gente, uma coisa que eu não esperava em fantasia... Quer dizer, eu esperava já, claro. Mas que eu não pensei assim que eu fosse tão boa pra fazer foi metáfora de fantasia. Adorei. A minha liberdade é um pouquinho maior, porque eu consigo misturar magia com elementos da natureza. E, obviamente, estrelas. Gente, porque se tem uma coisa que eu amo é poder fazer metáfora com estrelas. Quem me conhece sabe que todo quanto é lugar meu tem metáfora com estrelas ou com algum elemento do universo. O universo, porque o universo é vida. Se eu não odiasse tanto física, eu iria pro ramo da astrologia. Enfim, falta um batom aqui, né? Um batom rosinha, bem clarinho, bem bonitinha. Temos esse aqui da Boca Rosa, eu acho que combina. Vamos lá. Gente, minhas maquiagens da Boca Rosa foram tudo compradas em promoção, tá? Senão não teria nenhuma delas. Enfim. O que eu acho que eu tenho que contar pra vocês? É isso aí, gente. Metáforas. Eu tinha falado que eu ia dar spoiler, mas eu já dei, né? Final feliz. Geralmente vão me matar no final do primeiro livro. Coisa que eu já falei pra algumas pessoas, mas... enfim, vou falar publicamente mesmo, porque... eu tenho algumas inspirações... as minhas 3 maiores inspirações são... Sarah J. Maas, Alicia Carvalho e... Rainha Vermelha. Eu digo que eu falo Sarah J. Maas porque são todos os livros... Sarah J. Maas e Alicia Carvalho porque são todos os livros da Alicia Carvalho. E Rainha Vermelha porque é literalmente só a série da Rainha Vermelha. Eu digo que é a série porque são literalmente 2 livros que eu pego inspiração, que é o primeiro e o último. Mas... enfim. Sei, tô sabendo fechar o botão, né? Enfim. É isso, gente. Não acredito que eu fiz a maquiagem tão rápido. Eu achei que eu ia levar, assim, meia hora pra fazer isso aqui. Meia hora não, eu levei meia hora. Eu achei que ia levar 1 hora pra fazer isso aqui. Mas foram 40 minutos. E tal, então vai ser um pouco mais rápido do que eu esperava pra editar isso aqui. Então é isso, gente. Um beijo, um queijo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, me sigam nas redes sociais. E é isso aí, gente. Não quero nem ter que arrumar isso aqui depois. Beijo, tchau, tchau.